Hoje eu trouxe até um caderno. Ai, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar aqui, é muito bom a gente poder compartilhar de testemunhos como esse, né? Porque esses dias eu estava vendo algumas coisas na internet e aí, infelizmente, sobre alguns escândalos que acontecem no meio cristão. E aí uma pessoa disse assim que há uns anos atrás nós nos sentávamos à mesa ou conversávamos ou chegávamos em alguma reunião de oração compartilhando de milagres que nós tínhamos ouvido falar. Nós compartilhávamos de testemunhos de vidas de pessoas que foram transformadas, que foram, né, mudadas, de paralíticos que andavam, de pessoas que foram curadas e de testemunhos de provisão. E hoje em dia, como já está escrito na palavra, né, às vezes a gente chega em alguns lugares e a gente fala assim, olha, você viu o que aconteceu com aquele pastor? Você viu o que aconteceu com aquela irmã? Você viu o que aconteceu com aquela igreja? E são testemunhos tristes, às vezes, não são testemunhos, né? São testemunhos, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo, ainda que para você pareça muito pequeno, conte, testemunhe, fale da palavra, porque vão ter tempos mais difíceis do que esses, né? Mas que nós possamos nos apegar aos testemunhos e daquilo que o Senhor ainda está nos chamando para fazer, amém? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3, texto bem conhecido. Aleluia. E eu, não vou prometer, que eu não sei. Eu falei que eu estou com a memória um pouquinho complicadinha, bagunçadinha. E aí, o irmão Vanderlei tinha até me falado e eu não me lembrava exatamente da última palavra que eu tinha lido aqui. Eu falei, Cristo Jesus amado, eu não lembro. Eu anoto, e às vezes assim, no papel, assim, mas não lembrava. Aí eu tive que ir lá no YouTube procurar. Senhor, eu só tenho 50 ainda, Jesus. Tive que procurar o que eu tinha falado, irmão Vanderlei. Olha para você ver. Ai, só por Deus. E aí, eu vendo o vídeo no YouTube, ai, gente, vocês que sobem aqui, depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam. Que a gente tem umas manias. E eu fico toda hora mexendo na roupa, mexendo aqui, mexendo no cabelo. Falei, nossa, acho que eu vou ficar com a mão em cima, assim, do púlpito hoje. Não vou nada, porque eu não consigo. Eu falo, às vezes, a maioria das vezes, com a mão. Só por Deus. Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, o texto aqui, o inicial da minha Bíblia fala assim, há um tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Quando eu fui buscar um texto para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito ou tem falado em nossas vidas, e como o tema desse ano continuou em independência de Deus, né? E eu acredito assim que quando nós continuamos falando deste assunto, é porque o Senhor ainda tem muito para nos ensinar, porque nós ainda precisamos aprender muito sobre isso, né? E também porque não é fácil você dizer que você é
Ou às vezes é fácil a gente falar que nós somos dependentes de Deus. E a gente até acredita que é assim. Só que às vezes a gente não vive exatamente como deveria ser diante daquilo que o Senhor vai nos ensinando. E aí, quando eu parei para falar, parei para ver isso, eu vou tirar o óculos de novo. Eu entendi nesse texto, eu me lembro muito da minha mãe lendo isso. Quando eu era pequena, minha mãe lia isso aqui em casa. Minha mãe tinha muito hábito de ler a Bíblia. Uma católica, mas que lia muito a Bíblia. E aí eu confesso que eu nunca entendi. Como assim, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, né? E para uma criança que não tem entendimento, é complicado você ler um texto só por si, né? E minha mãe sempre lia para a gente. E quando eu parei para ler, eu me lembrei dela lendo para a gente. Mas quando eu fui ler esse texto, eu me remeti ao controle de Deus nas nossas vidas. Porque aqui ele fala que há um tempo para tudo. E quem controla isso é Deus, não somos nós. O que muitas vezes acontece, eu acredito, é que nós mudamos o percurso. E aí o nosso tempo às vezes parece se estender um pouco mais em algumas situações que nós vivemos. E podem acreditar que quando eu parei para ler que o Senhor é quem controla todas as coisas, eu parei, pensei e falei, Senhor, então tem muitas áreas da minha vida que eu não entreguei o controle para o Senhor. E eu preciso fazer isso. Porque facilmente nós queremos a mudança, mas dificilmente nós queremos mudar. E por vários dias e várias vezes eu orei ao Senhor para mudar algumas situações. Apresentei Ele mesmo assim a situação, falei, Deus, olha, o Senhor me ajuda nisso, eu quero que seja assim, eu preciso que aconteça dessa maneira, porque eu queria controlar a situação. E às vezes ainda quero. E quando ele fala aqui que há um tempo para todas as coisas, né? Eu separei algumas coisas aqui. E aí, se tem um tempo de plantar, vai ter um tempo de colheita. E aí, às vezes a gente fala assim, tem que tomar cuidado, hein? Porque o que você está plantando, você vai colher. E isso é certo, né? E às vezes a gente traz isso para um lado pesado, né? Assim, às vezes, normalmente assim, tem que tomar cuidado, você viu? Vai colher tudo que está plantando. Às vezes a gente não fala assim. E às vezes nem é só no mundo cristão. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, né? As pessoas assim, que às vezes nem têm muito conhecimento da palavra. E às vezes a pessoa fala assim, tudo que faz aqui, paga aqui, né? Tem esse ditado aí, né? Não deixa de ser verdade. Mas... E aí eu fiquei pensando que a gente também tem que trazer esse plantio para o lado bom, né? A gente não pode só falar assim, vai colher tudo que está plantando, já pensando em tudo que a gente faz de errado, né? Que a gente, às vezes, a maioria das vezes a gente é mais falho mesmo do que acerta. Mas a gente também tem que trazer isso para o lado bom, né? Quantas coisas boas você já plantou na sua vida? Porque não é possível que a gente só plantou errado, né? Às vezes a gente até foi lá e plantou uma sementinha ali, né, de mostarda, né? E era para colher mais e mais fé, tal, não sei o quê. Mas assim, a gente não regou direito, né? Não afofou a terra, tal. Mas a nossa intenção de plantio foi boa. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será que eu já plantei de bom assim? Porque se a gente for pensar na colheita, se não for pela misericórdia do Senhor, não é pela gente mesmo, né? A gente não pode ter só essa intenção, vou plantar só coisas boas, porque com certeza eu vou colher. Não, porque sempre é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Mas não é possível que nós não tenhamos plantado coisa boa nessa vida, né? Alguma coisa a gente tem que ter feito de certo. Eu, por exemplo, como uma senhora,
que tive filhos muito cedo, né? E aí eu errei muito na criação dos meus filhos. Mas eu sempre falava assim, não, eu tentei acertar. E às vezes você fala assim, não morreu de fome? Tá bom, tá aqui a Cacá com 33 anos, né? Tem o Mateus com 28. E aí, só que aí eu comecei a pensar que eu errei em várias coisas na criação da Caroline, mas eu também não sabia. Então, né? Deus teve misericórdia, não deixou eu matar, não deixou eu doar para ninguém, então tá aqui. Mas aí eu fiquei pensando que eu acertei em algumas coisas, né? Porque eu plantei, né? E eu falo assim que uma das poucas certezas que eu tenho, assim, de que eu fiz alguma coisa certa na minha vida foi meus filhos. Assim, porque eu, graças a Deus, eu e o Reinaldo, em meio aos vários erros que a gente teve, em várias vezes que a gente sofreu, que foi difícil, mas nós conseguimos, né? E estamos aí ainda até hoje, né? Os dois são casados, tem a família deles, né? O lar deles, mas mãe e pai sempre, né? A Cacá sempre é assim, mãe, né? E antes a gente brincava assim, se eu ganhasse cada R$1 por cada mãe que eu escuto, o Lucas está ali com a Mariana, e o Arthur vai falar muita mãe. Vai falar mais mãe do que pai, viu, Mariana? Vai por mim que é mais mãe do que pai. Mas hoje, e que está só eu e o Reinaldo em casa, às vezes eu sinto falta do mãe o tempo inteiro, né? A gente sente essa falta. E aí, um dos plantios que eu acho, que eu parei para analisar assim na minha vida, que eu acho que deu certo ou está dando certo, é os meus filhos, né? Tipo assim, é a vida deles, é o que a gente tentou plantar de bom com eles, né? Na vida deles, assim. Em relação ao meu casamento, eu falo que eu ainda estou plantando. Já colhi vários frutos, já colhi coisas erradas também que eu já mesmo cultivei, mas eu ainda estou plantando, porque a gente ainda está nesse processo todos os dias, porque ainda continua só nós dois lá em casa, né? Então, o tempo de plantio não pode ser uma coisa, a colheita não pode ser uma coisa muito ruim. Então, se você tem a oportunidade hoje, plante hoje. Eclesiastes também fala que lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, né? E ele não está falando de ofertas, de dinheiro físico, ele não está falando sobre isso. Ele está dizendo que o que você semear aqui agora, um dia ainda alguém vai chegar e vai falar assim, olha, lembra daquela vez que você estava lá? Lembra daquela palavra que você me disse? Lembra daquele abraço que você me deu? Isso é plantio, né? Então, se nós não podemos esquecer, porque a colheita vai chegar, realmente ela vai chegar. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? O texto também fala que há tempo de dor, né? E a gente passa por muitas dores. E eu vou te dizer, olha, eu mexendo na roupa de novo. E eu vou dizer para você que tempo de dores, talvez ela não vai passar para sempre, né? Talvez hoje você tenha uma situação que você esteja vivendo e a cura chegou e a cura, né, veio de alguma maneira, mas talvez venha outras. Só que quando eu olho aqui que há tempo de cura, há tempo de choro, a gente não pode esquecer que sempre vai amanhecer. A Bíblia fala isso pra gente. Porque não é à toa que está escrito lá que o choro pode durar uma noite e a alegria vem ao romper da manhã. Não é à toa que está aquilo ali. Às vezes a nossa noite dura um pouquinho mais do que 8 horas por dia. Às vezes o nosso choro dura um pouquinho mais que uma noite. Mas vai amanhecer. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor prometeu que vai amanhecer. E Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até quando a gente está chorando, Luciana. Até quando a gente está no meio de uma tempestade. Quando a gente está no meio de uma tempestade, se você já teve a oportunidade, eu não gosto, mas se você já teve a oportunidade de dirigir na chuva, à noite,
É muito ruim. A gente não enxerga praticamente. Eu sempre falo, Reinaldo, a maioria das vezes, graças ao Senhor Deus, quando eu estava numa tempestade muito forte na estrada, era o Reinaldo que estava dirigindo e não eu. Porque eu já não enxergo direito de longe. À noite é pior ainda. E na chuva é pior ainda. E a gente não tem visão. E o Reinaldo fala assim, ele já falou isso para mim várias vezes. Quando estiver assim, chovendo muito, que se vem os faróis, ele falou assim, você olha no meio da faixa assim, e vai olhando ali e vai embora. Ele falou assim, vai pelo rumo, né? Ele sempre me ensina isso, graças a Deus, Senhor, não precisei usar ainda. Mas ele fala assim, porque realmente você não tem visão, né? E é assim na nossa vida. Quando você está passando por uma tempestade muito forte, você não consegue enxergar o fim das coisas. Você não enxerga o fim. E aí, existe um problema. Porque a gente vai lá e pega um atalho. Porque você fala assim, eu vou desviar daqui, porque eu acho que aqui vai ser melhor. E a gente já tira o controle das mãos do Senhor. A gente tira o controle de que Ele nos orientou, que Ele falou, que Ele prometeu. E a gente já vai ali e pega um outro atalho. Porque às vezes a gente fala assim, não, aqui a estrada vai ser melhor. Tá chovendo, tá, mas a estrada aqui desse lado vai me ajudar, eu já conheço esse caminho. A gente tem esse hábito, eu já conheço esse caminho. E a gente vai e pega aquele atalho. Só que aquele atalho atrasa o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Ele atrasa o tempo de Deus curar. E não é porque Deus vai demorar, não. É porque nós escolhemos errado. É porque nós mudamos o nosso percurso. E isso dói muito. E aí a gente tem que voltar aqui no tempo de novo. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda com o seu tempo novamente. Me ajuda eu a alinhar o meu coração novamente. Porque Deus, Ele trabalha em nós através de processos. Ele não pega instantaneamente você, ou aquilo que você está passando, ou aquilo que você está vivendo, e Ele muda. Não que Ele não possa, mas não é assim que Ele normalmente, Deus trabalha sobre as nossas vidas. Ele vai através dos processos. E aí, a gente quer pular as etapas do processo. Só que não vai adiantar, porque a gente vai ter que voltar lá onde a gente caiu. Consertar de novo, para a gente começar de novo. E aí, nisso, o tempo vai passando, vai passando. E às vezes, em vez de a gente desfrutar tudo aquilo que a gente já tinha plantado, quando a gente pega esse atalho, a gente pula a etapa, a gente volta de novo. E a gente vai voltando. E não é que Deus vai nos abandonar quando a gente pega atalhos. Ele não abandona. Mas a gente se sente, às vezes, um pouco abandonado. A gente fica sem visão, né? A gente fica sem força quando acontece isso. Eu até coloquei aqui que... já falei isso várias vezes. Em tempos difíceis, aprenda o máximo que você puder. Né? Porque assim, vai passar. Em tempos de paz, aproveite o máximo que você puder. Porque também vai passar. Tudo passa. Aqui, quando ele diz assim, que há tempo para todas as coisas, porque todas as coisas vão passar. Deus não. A palavra dele não vai mudar sobre as nossas vidas. Mas as outras coisas vão mudar, né? Às vezes eu até escrevi aqui, você está numa luta, eu estava, um tempo atrás, acho que eu até já comentei aqui, que eu vi uma frase na internet, eu falei assim, não tem nada a ver, mas depois a gente encaixa ela. E aí eu nunca esqueci aquela frase, que ela diz assim, todas as vezes que choveu, parou. Nenhuma vez que você se entenda por gente hoje, que começou a chover, literalmente, ela não parou mais. Porque todas as vezes que começou a chover, parou. Até o dilúvio. E aí, eu fiquei pensando assim, falei, nossa, né? Todas as vezes que choveu, parou. Eu fiquei com aquela frase. Aí eu pensei assim, quando, em janeiro do ano passado,
Janeiro de 2025. Alguém aqui consegue lembrar que dia que choveu em janeiro de 2025? Acho difícil. Acho difícil você se lembrar quantos dias choveu, que, né? Nós vamos lembrar dessa semana, que essa semana está chovendo, né? Atípica, até frio. Mas do ano passado, nós não nos lembramos das vezes que choveu do ano passado. Você consegue lembrar das lutas que você estava vivendo em janeiro do ano passado? Aí eu já respondo prontamente. Eu sim. Por quê? Algumas eu ainda estou passando. Algumas pessoas podem ter anotado num caderninho, né? Lá, 2 de janeiro de 2025, Senhor, eu estou orando sobre isso e sobre isso. E aí, às vezes, a gente ainda está nesse processo das lutas, mas algumas já passaram, já se findaram. E às vezes você nem lembra que você passou por aquilo, ou como você conseguiu passar por aquela situação. Por quê? Porque vai passar. O que acontece é que a gente se esquece muito rápido daquilo que a gente vivenciou, né? E a gente também, às vezes, é um pouco ingrato. Ou a maioria das vezes, a gente é um pouco ingrato. E a gente murmura muito. E todas as vezes que a gente murmura, assim como o povo do deserto, aumenta um pouquinho mais o nosso tempo. O nosso tempo de cura, o nosso tempo de colheita, o nosso tempo de renovo, o nosso tempo de restauração. Porque é a gente mesmo que muda isso. Certo? Mas eu também anotei aqui, que eu estava na minha Bíblia aqui, eu anotei que o inimigo, ele coloca 2 grandes mentiras nas nossas vidas. A mentira do para sempre e a mentira do nunca. O inimigo, ele sempre vai falar assim que essa luta sua é para sempre. Que essa situação que você está vivendo, pastora Sônia, nunca vai passar. Mas isso é mentira, como diz a Patrícia, é mentira do encardido. Ele diz pra gente assim que isso nunca vai acabar. É mentira. Nós temos um Deus que já determinou um tempo para todas as coisas. E quando Ele determina, Ele já planejou. E Ele sabe o início, o meio e o fim. E Ele sabe exatamente até onde nós vamos suportar aquilo. Então, quando a gente fala assim, Senhor, não está difícil, eu não estou aguentando, para mim já deu. Não deu. O tempo é de Deus. O inimigo vai falar para você, ai, mas eu nunca vou sair dessa situação, meu Deus, parece que eu não enxergo saída, e não enxerga mesmo, porque a função do inimigo é nos cegar. Mas aí nós vamos orar, Espírito Santo, abre os meus olhos e me ajuda a enxergar no meio dessa tempestade que eu estou vivendo, no meio desse tempo que eu acho que não vai passar. Abre os meus olhos, me ajuda a ver com os olhos espirituais, porque com os nossos não vai dar. Com as nossas escolhas, com tudo que a gente vive, com tudo que a gente faz, não dá. Nós podemos estar aqui todos os cultos, orando, buscando, mas se nós olharmos só com os nossos olhos, nunca vai findar mesmo. Porque essa é a função do inimigo, de dizer nunca e de dizer que a sua luta vai ser para sempre. Isso é mentira dele. Eu anotei isso aqui, eu falei assim, meu Deus, né? Como que para prestar atenção em coisas tão simples, quando a gente vê um texto tão conhecido de Eclesiastes, mas que às vezes a gente não para entender aquilo que realmente o Espírito Santo está falando sobre as nossas vidas. Quando Deus diz aqui que Ele tem um tempo para todas as coisas, Ele está dizendo assim, que Ele não perdeu o controle. O controle continua nas mãos do Senhor. Né? Deus não se surpreende com nada. Às vezes a gente fala assim, Deus, você viu o que aconteceu com aquela irmã? Ou até mesmo a gente passa por uma situação, Deus já sabia. Ele já sabia que nós íamos viver tudo aquilo. E às vezes tem uns ditados assim, que Deus vai dando corda, né? As pessoas assim, não é nada, é a gente mesmo que está escolhendo errado. Mas o Senhor está aqui para compartilhar conosco e comigo,
que há um tempo para todas as coisas. E nós temos que alinhar o nosso coração com o tempo do Senhor, com o que Ele planejou para com as nossas vidas, para que a gente possa enxergar melhor e decidir melhor o que a gente tem para fazer, certo? Os processos de Deus existem para nos amadurecer e nos lembrar de uma grande verdade, que somos todos dependentes dele em tudo nas nossas vidas, né? Talvez hoje, eu ou algumas pessoas estejam aqui, estamos vivendo o tempo da espera, né? O tempo da incerteza, o tempo do choro, né? Eu e a Luciana, se a Igreja Papai continuar mais uns, sei lá quantos anos, eu e a Lu temos todas as vezes quase o mesmo testemunho, porque nós estamos novamente passando por uma transição no trabalho, né? E aí, como vocês sabem, a Lu e eu, mais de 20 anos já, trabalhando na área da saúde, mas nós não, como a gente costuma brincar, nós não somos crachá duro, né? Nosso crachá é molinho, então nós somos contratados, somos, né, meros ali contratados por uma empresa tal. E aí, o que acontece? Às vezes de cada 2 anos, 3 anos, às vezes no máximo 2, 3 anos, muda a empresa, e aí manda todo mundo embora, né? Aí, às vezes, até hoje, o Senhor, graças a Deus, permitiu que nós fôssemos recontratados, né? E a gente continua trabalhando. Algumas empresas dão um calote na gente, né? Não paga. Aconteceu isso comigo já algumas vezes, assim. Mas a gente passa por esse processo, sempre. E é dolorido, né? Eu lembro que uma vez eu estava com a Luciana, acho que nós estávamos na praia, eu acho que nós estávamos passando por uma transição de uma das empresas. E eu falei assim, ai, Lu, eu não queria passar por isso de novo. Eu lembro que eu falei para a Luciana assim, falei, ai, Lu, não queria passar isso de novo, né? Vou estudar, vou passar no concurso, daí não vai ter mais isso. Teve vários concursos, eu até estudei, mas eu não passei. E eu ainda estou aqui, no tempo da espera, né? Não sei o que vai acontecer agora. Não sei se essa empresa vai sair agora, quando vai ser o aviso, que jeito vai ser o aviso, se eu vou receber, se a próxima empresa vai querer me contratar. Eu não sei. Mas eu tenho que aprender a confiar. Eu tenho que aprender a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? É uma coisa muito simples, se você parar para pensar, de uma empresa, mas faz parte do meu processo hoje, né? Então, hoje eu estou vivendo esse tempo de espera novamente, para ver o que vai acontecer de novo. Lógico, se o Senhor quiser, Deus, tua filha está pronta, não precisar mais passar por isso, né? Glória a Deus. Pode ser que meu marido fique rico e fale assim para mim, Fran, não vai mais precisar trabalhar. Ó, eu vou te dar tanto por mês. Aleluia, Jesus, né? Vai. Eu não tenho problema nenhum de ficar na minha casa. Se alguém falar assim, nossa, né? Não sirvo para ficar em casa. Eu sirvo. Mas, né? Ainda não dá, né? Mas está tudo bem. Mas é difícil a gente descansar em Deus. Esses dias, a Caroline compartilhou uma mensagem comigo sobre o descanso, né? Eu até compartilhei com a Lu e com algumas pessoas, e foi uma mensagem maravilhosa. Mas a gente precisa aprender a descansar e a confiar e realmente entregar as nossas vidas ao Senhor, para que venha o descanso, o alívio, a provisão, né? A gente precisa aprender algumas coisas sobre isso. Uma certeza que a gente tem é que o tempo não vai voltar. Esse tempo que está aqui, quando Deus determinou para a gente alguns tempos, o tempo não volta, né? E a gente também não tem a certeza do amanhã. A gente só tem o hoje, né? Então a gente tem que começar a abraçar mais, a plantar mais, né? A mudar algumas coisas, algumas atitudes que a gente faz, porque o Senhor planejou todas as coisas para as nossas vidas, mas nós temos que alinhar aquilo que a gente se programou para fazer diante do Senhor, quando a gente disse sim, né? Nós temos que aprender a nos encontrar diante desse tempo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Eu ouvi também, gosto muito de ouvir pregação, e aí eu estava vendo um pregador falando, e ele disse assim que
Nada é mais importante do que decidir certo. E até o tema da igreja deles lá é sabedoria. E aí, decidir com sabedoria é difícil. A gente pede para Deus. A Bíblia fala, né? Pede. A gente pede, mas que nível é esse que a gente consegue escutar o Espírito Santo, que a gente consegue entender o que Deus está falando para a gente decidir com sabedoria? Porque ele disse que você decidir com sabedoria vai evitar muitas coisas da nossa vida. Eu falei, Deus, preciso desse nível de decisão com sabedoria, né? E eu estava vendo que quando sobre sabedoria e sobre várias coisas aqui, mas quando ele pediu sabedoria para Deus, ele falou assim, nossa, pediu sabedoria, tal, não sei o que, ele ficou rico e multiplicou tudo, não sei o que, não sei o que. Mas por que ele pediu sabedoria? Qual era o propósito dele da sabedoria? Para ele cuidar do povo de Deus. Então, às vezes a gente pede algumas coisas para o Senhor, mas sem propósito. E o propósito sempre vai ser o reino. O propósito sempre vai ser o outro. Nunca somos só nós. Nós estávamos conversando ali, o Carlinho estava conversando ali, o reino de Deus não é eu, o reino de Deus é nós, né? Então é sempre para o outro, com o outro, né? E é difícil hoje em dia, nesse mundo que nós estamos tão atarefados e tão corridos, nós nos posicionarmos desse jeito, né? Pedir, Senhor, me dá sabedoria, Deus. Mas não, Senhor Deus, não é me dar sabedoria para mim trabalhar mais e enriquecer mais. Glória a Deus se você vai trabalhar e vai enriquecer, não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que não possa. Mas a sua riqueza, a sua sabedoria, tudo que você tem que ser de um propósito baseado no reino de Deus. Nunca só para nós, só para mim. Tem que ser sempre o nós. O reino de Deus é coletivo, né? Então que nós possamos ficar hoje aqui, eu principalmente, que a gente aprenda que o controle sempre está em Deus e que nós precisamos direcionar as nossas vidas e que nada do que você esteja vivendo hoje é para sempre. Vai mudar, as coisas vão mudar. Eu queria deixar só um último versículo que diz assim, em Gênesis 8, 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós servimos um Deus que cuida de todas as nossas estações. Em todos os tempos, Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas. O que a gente precisa fazer é pedir sabedoria para Ele, direção, discernimento e entendimento, que nós possamos abrir os nossos ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem deixado sobre as nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor.